Olá pessoal, tudo certo? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa quarta aula para o preparatório do processo seletivo da Rede Pública Estadual de Santa Catarina. A ideia da nossa aula de hoje é dar continuidade a tudo aquilo que a gente vem construindo como conhecimento. Iniciamos lá na nossa primeira e segunda aula a respeito da proposta curricular de Santa Catarina. Fizemos um retrospecto de tudo aquilo que é inerente a ela. Na aula de semana passada, a gente fez o estudo a respeito do currículo território catarinense. Então, fizemos aí todo o debate inicial acerca do currículo território catarinense. E hoje a gente vai dar continuidade ao currículo. Obviamente que alguns assuntos que nós vamos tratar hoje, eles se reportam também a assuntos que nós já discutimos quando falamos a respeito da proposta curricular de Santa Catarina. Então, é importante esses links que a gente venha fazendo. Na nossa última aula, que será na próxima semana, a ideia é trabalhar uma síntese, um resumo de tudo que a gente discutiu nas últimas 4 aulas, incluindo a de hoje, e fazer um estudo um pouco detalhado a respeito dos principais artigos que são cobrados na banca CAF quando se refere à questão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, eu peço que vocês abram a apostila, por favor, na página 92, e ao se localizarem, coloque um ok aí no chat, por favor, para que a gente dê continuidade. Página 92 da sua apostila, por gentileza. Uma apostila para mim. Tranquilo. Só vamos nos localizar, então. Dentro do armário, atrás. Só vou pegar uma apostila aqui para mim, pessoal. Só um instante, que daí fica fácil para eu estar acompanhando junto com vocês. Ok, todo mundo se localizando aí. Então, a pauta de hoje a gente vai iniciar pela diversidade como um princípio formativo na educação básica. Lá na página 92 é o que nós vamos dar continuidade. Deixa eu só me localizar aqui na minha apostila também. Aí. Fechou. Então, vamos lá. Bom, na página 92, tem uma citação, Santa Catarina 2014, que ela se refere ao que foi discutido dentro da proposta curricular. O currículo território catarinense, ele abarca esses mesmos conceitos e ele reforça que a diversidade ela é um princípio formativo da educação básica. Vamos nos lembrar de quais são os 3 fios condutores que conduzem todo o percurso de formação quando a gente trata sobre a legislação do Estado de Santa Catarina. O primeiro princípio, o primeiro fio condutor da proposta curricular é a formação integral. O segundo fio condutor é o princípio formativo. E o terceiro fio condutor é a questão da diversidade. Então, esses são os fios condutores que estão lá presentes na proposta curricular e que são reforçados agora no currículo território catarinense. Lembrem-se que nós, na nossa última aula, na terceira aula que tivemos, eu trouxe para vocês a contextualização de que o currículo território catarinense ele está organizado a partir de 2 dinâmicas. O seu primeiro caderno, que é o caderno que se refere à educação infantil e ensino fundamental, que foi homologado e entregue à sociedade no ano de 2019, e o segundo caderno, que é o caderno do ensino médio, que foi aprovado, homologado e entregue para a sociedade no ano de 2020. Nós ainda estamos tratando sobre o currículo do território catarinense da etapa infantil e fundamental, que são etapas da educação básica. Essa citação ela diz o seguinte, que a diversidade deve ser vista como um princípio formativo na educação básica, haja vista que ela é representada pelos grupos sociais de identidades singulares que constituem os sujeitos históricos nas suas relações com o ambiente e com os outros, na produção e na reprodução de suas existências socioambientais. Então, grife na tua apostila este termo socioambiental, porque se você faz a leitura meio que corrida deste termo socioambiental, você não vai se dar conta de que esse é um termo muito presente no campo da diversidade também. Então, grife, por favor, quando se fala dessa questão de que somos sujeitos singulares. E o que é ser singular? É ser único.
Todos nós somos sujeitos únicos a partir do princípio da diversidade, porque cada um de nós carrega a sua história. Não é diferente dentro de uma sala de aula. Todos os sujeitos aos quais nós trabalhamos são únicos, sem dúvida alguma. E por serem únicos, os mecanismos de aprendizagem, eles precisam ser respeitados também quando um estudante ele traz uma certa dificuldade. Quantas vezes ocorre de você aplicar uma avaliação e nem sempre toda a turma vai bem? E vai ter aquele teu estudante que vai te desafiar a buscar outras metodologias, outros mecanismos que façam com que você chegue até ele para que ele de fato aprenda. É um pouco disso que o currículo território catarinense nos ensina, que eu devo considerar a diversidade. Mas aqui eu não estou falando somente da diversidade que considera os grupos que historicamente foram excluídos da sociedade. Eu estou falando que todos nós somos sujeitos da diversidade. Todos nós fazemos parte da diversidade. Porque quem são os sujeitos da diversidade para a proposta curricular e para o currículo território catarinense? Os sujeitos da diversidade somos todos nós. Então, há de se considerar as particularidades de cada um para que esse estudante ele se assente na vida social, para que ele tenha a sua garantia socioambiental e para que a gente, de fato, respeite todo e qualquer grupo em todo e qualquer ambiente. E quando o currículo território catarinense ele fala de ambiente, ele está falando de sociedade, ele está falando de ambiente, ele está falando de lugar. Lugar ao qual esse estudante se encontra. Então, entenda, anote na sua apostila. A proposta curricular e o currículo território catarinense, quando trata de diversidade, ela não está tratando somente dos grupos que historicamente foram excluídos das camadas sociais. Não é só deles. Ela está falando de todos nós, porque todos nós somos sujeitos da diversidade. Na página 92 ainda do teu material, nós vamos ter uma outra citação que vai tratar a respeito do termo diversidade. Quando que surge o termo diversidade? Quando que ele ganha espaço social? O termo diversidade ganha expressão no contexto social brasileiro com a Constituição Federal do Brasil, a que está em vigor, que é a de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Cabe uma anotação. Então, quando você fala da Constituição Federal, você está falando da que está em vigência, que é a de 98, de 1988, e você está falando da Constituição que nós temos, que deve ser tratada também em algumas legislações como Constituição Cidadã. Como que ficou conhecido o termo diversidade para a Constituição? O termo diversidade ganha expressão no contexto social brasileiro com a Constituição Federal de 1988, a partir do seu marco histórico e político, que demarca o princípio democrático na perspectiva da valorização cultural. Grife estes dois termos, valorização cultural. Então, a partir de 1988, foi quando se discute e ganha-se expressão quando nós vamos tratar da questão que se refere à Constituição Federal e é a primeira vez que ganha notoriedade no cenário brasileiro o termo diversidade. Complementa-se ainda na Constituição Federal. Entendida como característica da espécie humana, a diversidade remete à ideia de diferenças de identidades constitutivas dos seres humanos, das suas organizações sociais, das etnias, das nacionalidades, dos gêneros, da orientação sexual e das religiosidades. Olha que pergunta boa para a CAF colocar na prova de vocês. Olha que pergunta bem fundamentada se a CAF cobrar em que espécie humana e de que diversidade nós estamos falando. Grife no teu material. Ele está falando que os sujeitos da diversidade são organizações sociais, são etnias, são nacionalidades, é a questão de gênero, é a orientação sexual, mas é também as religiosidades. Está lá na página 54 esse princípio, esse conceito, quando a gente fala a respeito da questão da diversidade como ela é entendida a partir do princípio da espécie humana. Amparada nessa perspectiva, ainda na página 92, lá no finalzinho da sua apostila, tem a seguinte questão.
a diversidade é reconhecida pelo seu caráter formativo na educação escolar catarinense, efetivamente pelas dimensões pedagógicas que privilegiam, olha que importante essa questão, o educar na alteridade, a consciência política e histórica da diversidade, o reconhecimento, a valorização da diferença e o fortalecimento das identidades, a sustentabilidade socioambiental, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a laicidade do Estado e da escola pública catarinense e a igualdade de direitos para acesso, permanência e aprendizagem na escola. Então, qual é o anseio, qual é o escopo em que se sustenta a questão da diversidade? Quais são as dimensões pedagógicas que devem ser privilegiadas? Tome nota quando se fala de educar na alteridade. Eu já expliquei isso e vou reforçar. Quando o currículo território catarinense ou qualquer outro documento traz a terminologia educar na alteridade, nós não estamos falando de educar para a austeridade. Nós estamos falando de educar para a igualdade, considerando todos e cada um dentro do princípio da diversidade. Então, tome atenção, quando surgir o termo educar na alteridade não tem relação com educar com austeridade. Então, professor, quando a gente lê lá na prova da CAF, ou qualquer outra prova, que venha surgir o termo educar na alteridade, está correto? Corretíssimo. Tome atenção a este ponto, sempre cai essa palavra. Outra frase que é comum aparecer nas provas da CAF é quando ela se refere ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ora, o que é ser plural? É conceber mais de uma ideia, é atender a mais de uma concepção de trabalho, é entender os mecanismos que perpassam pela opinião que não é só a minha, mas também considerar a opinião do meu estudante. Então, quando eu falo de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, é respeitar essa diversidade que está imbricada, ou seja, ligada, conectada, indissociada do ambiente escolar. Tanto é que o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas está lá previsto no artigo 3 da Lei de Diretriz e Base da Educação como um dos princípios que devemos considerar a educação básica. Então, está extremamente correto também quando se fala que a diversidade ela deve considerar o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Tem uma outra questão aqui que cabe a gente estar tratando, que é quando eu falo sobre a questão da laicidade do Estado. O que é um Estado que pratica laicidade? É um Estado que não tem uma religião predominante. Nós temos, sim, obviamente, a Igreja Católica, né, a religião católica é hoje ainda o maior indicador, mas nós não adotamos como uma religião única no nosso território. O Estado é laico e, por ser laico, nós devemos respeitar toda e qualquer crença, toda e qualquer religião e não tomar ela como um princípio dentro do ambiente escolar. Lá nas aulas de ensino religioso, eu não vou trabalhar a partir da perspectiva religiosa, de ensinar aquilo que basicamente a gente aprendeu no cotidiano da escola, quando fomos criados dentro da religião católica e fizemos catequese. Longe disso. Quando a gente trabalha o ensino religioso, você trabalha a partir do valor, dos princípios, da valorização desses estudantes e de ensinar eles que nós vivemos sobre um Estado laico e que todas as religiões elas serão respeitadas dentro da sua diversidade, que é aquilo que a educação escolar catarinense nos assegura. Tudo certo por enquanto, pessoal? Deixa um ok no chat, por gentileza. Áudio, som, está tudo ok, por favor. Então, é basicamente isso que se assegura a partir dessas perspectivas que eu trouxe. Lá na página 93 do teu material, na continuidade, nós vamos ter outros pontos aí referente a essas questões. Então, conjugada por essas dimensões pedagógicas, a organização curricular no território catarinense dá ênfase à obrigatoriedade
do ensino de seus conteúdos históricos nas escolas, quais sejam os afro-brasileiros indígenas, é para aqueles que as diretrizes encaminham formas específicas de ensinar, aprender e de organizar a escola, como é o caso dos indígenas, dos quilombolas, dos sujeitos do campo, dos sujeitos da educação especial, que têm garantido o seu direito à educação e à acessibilidade por meio de atendimento educacional especializado às suas necessidades específicas e também para aqueles que se reconstroem seus direitos, em suas identidades, nos movimentos de direitos humanos, nas relações de gênero e na diversidade sexual. Então, tá na citação que tem aí no material que fala, né, sobre os conteúdos que devem ser assegurados. Sobretudo a questão quando se fala dos afro-brasileiros indígenas. Aqui, nessa página, na página 93, nós vamos encontrar várias modalidades de educação. O que seriam as modalidades de educação? São aquelas que devem ser ofertadas de forma obrigatória, respeitando o currículo território catarinense e respeitando as dimensões pedagógicas. O que eu devo grifar aqui como modalidade? Eu devo grifar a questão da educação quilombola, eu devo grifar os sujeitos do campo, devem grifar os sujeitos da educação especial e devem grifar a questão dos povos originários também. Povos indígenas, povos originários. Tudo isso está incluído a partir de modalidades de educação que devem ser asseguradas no cotidiano da escola. Essas são modalidades que não são facultadas. Elas devem ser obrigatoriamente serem consideradas no ensino dos conteúdos, nos currículos das escolas. É uma dimensão pedagógica do currículo território catarinense. Qualquer questão que apareça dizendo que é facultativo trabalhar a perspectiva, trabalhar a partir da perspectiva desses sujeitos que estão incluídos nessa citação, que está presente lá na página 57 da proposta curricular de Santa Catarina, é falsa. Não é facultativo. Grife a palavra que está ali presente no teu material. Obrigatoriedade. Então, deve ser obrigatório dar ênfase a essas questões ali, tá? Está presente lá no finalzinho da página 92 e na continuidade da página 93 da sua apostila, onde nós temos esses pontos que estão assegurados aí a respeito desta obrigatoriedade das modalidades de educação que devemos assegurar. E quais são as temáticas que vai ser dado continuidade aí, que a gente precisa continuar assegurando os processos? As temáticas são educação ambiental formal e educação para as relações étnico-raciais, e as modalidades de ensino de educação de pessoas jovens e adultas, a EJA, adultos e idosos, educação escolar quilombola, educação escolar indígena, educação escolar do campo e educação especial. Na perspectiva da educação inclusiva, ganham visibilidade curricular no território catarinense, respaldados pelo direito à educação que é de todos. Tome uma atenção quando a gente fala sobre a educação de pessoas jovens, adultos e idosos. Hoje a gente tem uma terminologia nacional que é a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Na Lei Maior, na LDB, não está assegurado a questão da palavra idoso, não aparece, né, presente lá na LDB. No currículo território catarinense, há a subdivisão. Então, a EJA ela é entendida como educação de pessoas jovens, adultos e idosos. Então, ele já divide na ramificação. Então, a EJA da LDB para o currículo território catarinense vai ser trabalhado a partir da perspectiva de jovens, adultos e idosos, garantindo uma educação inclusiva e dando uma visibilidade curricular para que esses sujeitos eles estejam incluídos dentro de uma educação que deve ser respaldada para todos e não para uma minoria. Vamos exercitar agora um pouquinho. Conforme destaca a proposta curricular de Santa Catarina, compreender o percurso formativo como um contínuo que se dá ao longo da vida escolar, tanto quanto ao longo da vida, significa considerar a singularidade dos tempos e dos modos de aprender dos diferentes sujeitos. Nesse contínuo,
A sugestão é que se considere o desenvolvimento em aspiral. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Coloque no chat, por favor. Se essa afirmação ela está verdadeira ou falsa. Coloque lá, por favor. Então, essa questão, gente, ela é falsa, porque nós não vamos trabalhar a partir de um contínuo que vai se desenvolver, de um currículo que vai se desenvolver, considerando o desenvolvimento em forma aspiral. Vocês não vão aspirar nada. A única coisa que vocês vão aspirar é a aprovação. Aqui a gente está trabalhando a partir do desenvolvimento em espiral e não em aspiral, certo? Então essa questão ela está falsa porque há um erro conceitual. É espiral e não aspiral. Mais uma. A diversidade é representada pelos grupos sociais de identidades singulares que constituem os sujeitos históricos nas suas inter-relações com o ambiente e com outros grupos. Isso é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Coloque no chat, por favor. Se essa afirmação a respeito da diversidade dos grupos sociais ela está correta. Vamos lá. Essa questão, então, ela está correta, porque ela trabalha a partir da questão dos grupos sociais, ela assegura as identidades singulares, ela considera as inter-relações, e não esqueçam que singular é ser único. Trabalhamos isso nessa aula recentemente, agora há pouco a gente discutiu esse conceito. Então, é verdadeira. Dando continuidade na página 93 ainda, nós vamos estar discutindo agora a questão da educação ambiental formal. Eu, na dissertação de mestrado, eu fiz uma discussão a respeito da educação ambiental. Mas eu discuti educação ambiental de duas formas. A partir da ambiental formal, que é aquela que ocorre no ambiente específico do currículo, ou seja, dentro da escola, e da educação ambiental não formal, que é aquela que ocorre em qualquer espaço, não sendo o escolar. Então, aqui eu vou fazer uma diferenciação para vocês, para que vocês não esqueçam mais. Quando eu falo de educação ambiental formal, eu estou assegurando que ela é aquela que deve ocorrer intrínseca ao currículo da educação básica. E quando eu falo de educação ambiental não formal, é aquela que ocorre fora do ambiente escolar. Por exemplo, um catador. Ele está trabalhando a partir de uma perspectiva de educação ambiental não formal? Corretíssimo. Tem catador que faz mais do que muitos ministros da educação, do que ministros do meio ambiente, da educação também, nunca fizeram. Então, os caras contribuem mais para o meio ambiente do que muitos que estão no ambiente formal. Então, a diferenciação é ambiente formal, dentro da escola. Ambiente não formal, aquele que trabalha a partir de assegurar que ocorra a educação ambiental, só que não necessariamente dentro da escola. Então, a educação ambiental formal, como especificidade no currículo de educação básica, ela é focada nos sujeitos da comunidade escolar e na sua relação com o ambiente local e seu entorno, a qual reverbera nas demais dimensões escalares. Então, grife que a educação ambiental formal, ela ocorre dentro do currículo da educação básica. Não esqueçamos que a educação básica é um nível da educação escolar dividida da educação infantil, dividida pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação ambiental formal, ela ocorre, segundo as orientações do currículo do território catarinense, dentro do ambiente formal e dentro da educação básica. Os princípios da educação ambiental. Então, o que assegura que ela seja trabalhada a partir de uma dimensão pedagógica que, de fato, tenha, digamos, resultados.
propõe desenvolver o pensamento crítico e inovador, de forma a permitir mudanças na sociedade em uma perspectiva holística. Grife essa questão, perspectiva holística, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o conhecimento. O que seria essa perspectiva holística, professor? Pergunta boa para a CAF trazer para vocês. A perspectiva que assegura a educação ambiental formal, partindo do ponto de vista holístico, é aquela que considera a relação entre o ser humano, a natureza e o conhecimento. Vou repetir. A perspectiva que assegura a educação ambiental formal deve estar ancorada em um tripé. Qual é o tripé? Ser humano, natureza, conhecimento. Eles caminham juntos. E essa perspectiva holística, ela vai assegurar que a educação ambiental ela esteja muito forte no cotidiano das escolas, assegurada também por um ambiente, por um pensamento crítico e inovador. O que não é educação ambiental? Aqui entra um ponto importante. O que não faz parte da educação ambiental? Processos sem conexão entre o social e o natural, desenvolvimentos de atividades só na preservação da natureza, formas de violência, eventos em ações em datas comemorativas ou isoladas, realizar ações sem a conexão com a comunidade, compreender o lixo como um resíduo e não como algo sem destinação, a dicotomia entre saúde e ambiente, consumo e logística reversa, não zelar pelo ambiente de convívio e a desconexão entre corpo, mente e espírito. Você lê uma questão como essa lá na hora, desconexão entre corpo, mente e espírito, você diz, não tem nada a ver isso aqui. Então, olha só, o que não é educação ambiental? O que não é educação ambiental para o currículo território catarinense? Tome atenção em especial a eventos e ações em datas comemorativas ou isoladas. Ah, lá na escola só trabalha educação ambiental no dia da árvore. Só lembramos no dia da árvore. Ou fizemos uma ação pontual a respeito da conscientização da reciclagem, uma vez no ano. E aí a escola vai lá e se intitula que ela trabalha educação ambiental, que ela tem o selo de educação ambiental. O próprio currículo território catarinense diz que ela não é e que ela não pratica educação ambiental. Porque educação ambiental é uma prática permanente. Educação ambiental é uma conexão entre o social e o natural. Educação ambiental é ver o mundo a partir de uma perspectiva de que o que eu vou deixar para as próximas gerações, sendo essa geração já está convivendo conosco. É isso que a gente precisa pensar. Né? E não trazer situações como datas comemorativas pontuais e já sair dizendo que aquilo é educação ambiental e que a escola se assenta dentro de uma perspectiva de educação ambiental. É muito além dessas questões. Muito além. Como deve ser considerado o processo avaliativo dentro da perspectiva que assegura a questão da educação ambiental? Avaliar os estudantes de forma quantitativa, sobressaindo o aspecto qualitativo em todo o seu percurso formativo. Considerar os aspectos socioculturais no processo de avaliação de estudantes negros e indígenas. Priorizar avaliações interdisciplinares envolvendo todos os componentes curriculares. Avaliar para além da perspectiva somatória, com ênfase em avaliações diagnósticas e formativas. Como que se imagina, como que se vislumbra o processo formativo? O que a gente tem que assegurar a respeito do processo de formação desses estudantes? Como que deve ser assegurado esse processo avaliativo? Olha só que interessante, o primeiro item que fala, essa parte está lá na página 99. Por favor, considerem o que está previsto lá na página 99. Vou deixar vocês se localizarem, só coloquem um ok aqui no chat, por gentileza. Eu esqueci de colocar a página no slide, mas está lá na página 99. Processo avaliativo que discute lá. Quando eu falo de educação ambiental formal, que ocorre no ambiente escolar, o primeiro item fala que avaliar os estudantes de forma quantitativa, sobressaindo o aspecto qualitativo em todo o seu percurso formativo. Sobressaindo o aspecto qualitativo. Por que está dizendo isso? Porque ela não pode ferir o que está na LDB. A LDB diz que a avaliação ela será contínua, cumulativa, com prevalência dos aspectos
quali sobre os quanti. Primeiro a qualidade para depois a quantidade. Eu quero que você jogue no chat para nós, escreva no chat para nós essas palavras que eu vou repetir. Avaliação para LDB, ou seja, e se está na LDB, todos os demais documentos têm que assegurar na mesma perspectiva. Coloque no chat, por favor, as seguintes palavras. Contínua, cumulativa. Qualitativo para depois o quantitativo. Sempre primeiro a qualidade para depois a quantidade. A banca pode trocar esses processos, mas não esqueça que os processos de avaliação eles devem seguir sempre nesta ordem. Contínuo, cumulativo, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. É isso que assegura a Lei de Diretriz e Base da Educação e que o próprio Currículo Território Catarinense está trazendo. Tanto que assegura-se quando diz sobressaindo o aspecto qualitativo em todo o percurso formativo. Sobressaindo, ou seja, estando na frente, estando acima daquilo que a gente estava discutindo até agora. Sobre a temática indígena, lá na página 99, tem uma carta que foi feita, tá? Carta às professoras e aos professores das redes pública, estadual e municipal de educação básica de Santa Catarina. Uma pequena parte desta carta que foi designada aí pelos povos originários. Fazemos parte da história do Brasil, mas não nos antecedemos a ela. Somos povos originários, não paramos no tempo, andamos através e com o tempo. Somos atuais. Nossas culturas estão em movimento, na certeza de que cada sujeito caigangue, xoclengue e guarani está ancorado pelo povo ao qual pertence. Enfatizamos que não cabe ao não indígena dizer se somos ou não somos indígenas. Olha que forte este parágrafo, essa citação que eu extraí da carta sobre a temática indígena no território catarinense. Essa carta foi escrita pelos povos originários, pelos xoclengues, caigangues e guaranis. Eu tive a oportunidade, no mês de abril, em comemoração, na verdade até um pouco contraditório dizer que a gente tem algo a comemorar, mas eu estive no mês de abril na terra dos xoclengues, né, dos povos originários. Estivemos em José Boatê, que recentemente está nos noticiários, em função de tudo que está acontecendo a respeito das chuvas no território catarinense. E as condições de vida desses povos, ela é ao mesmo tempo que intrigante e fascinante, ela necessita cada vez mais de um olhar da sociedade. Porque são esses povos que asseguram a legitimidade da história do território de Santa Catarina. Então, quando essa carta nos traz de que enfatizamos que não cabe ao não indígena dizer se somos ou não somos indígenas, reforça-se a necessidade de pararmos de reproduzirmos discursos de ordem preconceituosas a respeito do indígena, a respeito dos povos originários que estão presentes no nosso território. Então, essa carta, eu sugiro que vocês leiam ela com atenção, está lá na página 99 da apostila, porque é importante. Se a CAF solicitar a respeito da temática indígena nas escolas, houve algum movimento em que os indígenas entraram em contato com os professores, em que isso se assenta como um documento oficial no currículo território catarinense? Sim. Por meio de qual documento? Por meio da carta, redigida pelos indígenas, redigida e entregue para a sociedade catarinense. Presente no currículo território catarinense, presente na sua apostila, a partir da página 99. Vamos exercitar. A diversidade é reconhecida pelo seu caráter formativo na educação escolar catarinense, efetivamente pelas dimensões pedagógicas que privilegiam o educar na alteridade, a consciência política e histórica da diversidade, o reconhecimento, a valorização da diferença e o fortalecimento das identidades, a sustentabilidade socioambiental, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a laicidade do Estado e da escola pública catarinense e a igualdade de direitos para acesso, permanência e aprendizagem na escola. Então, é verdadeiro ou é falso essa afirmativa?
O que vocês acham? Analisem, leiam com atenção, veja se não tem nenhuma pegadinha nessa questão e coloque no chat se é verdadeiro ou falso, por favor. Vamos lá, então. Repetindo, então, a afirmativa. A diversidade é reconhecida pelo seu caráter formativo na educação escolar catarinense, efetivamente pelas dimensões pedagógicas que privilegiam o educar na alteridade? Ok. A consciência política e histórica da diversidade? Também. O reconhecimento? Também. A valorização da diferença e o fortalecimento das identidades? Correto. A sustentabilidade socioambiental? Também. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas? Correto também. A laicidade do Estado e da escola pública? Correto também. Igualdade de direitos para acesso, permanência e aprendizagem na escola? Correto também. Verdadeiríssima essa questão. Na página 102 da apostila de vocês, se localizem lá, por favor, página 102. Lá na página 102, coloquem lá, por gentileza, vai ter aquilo que eu havia falado a respeito da modalidade da EJA, Educação de Jovens e Adultos para LDB, mas para o currículo território catarinense, Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas. Então, foi implementado o termo idoso, idosas, aí nessa questão. Como é que é organizado a EJA dentro do currículo território catarinense e no estado de Santa Catarina? Considerando as especificidades da educação de jovens e adultos como educação básica, os documentos legais e de orientação, a EJA, nas diferentes redes de ensino, pode ser organizada em regime semestral, pensada por segmentos e este em fases ou etapas. O que é importante grifar, anotar e entender? Como é que funciona a organização da educação de jovens e adultos? Veja bem o que está posto na página 102. Como que ela pode ser organizada? Em regime semestral, pode ser organizada por segmentos, ou seja, anos iniciais, anos finais e ensino médio, e pode ainda ser dividida em fases ou etapas. Então, palavras que eu devo anotar do ladinho aí para não esquecer sobre a organização da educação de pessoas jovens, adultas e idosas. A EJA catarinense. Palavras: semestral, segmento, fase e etapa. Os segmentos seria a distribuição. Então, primeiro segmento, anos iniciais. Segundo segmento, anos finais. E o terceiro, o ensino médio. Então, segmento são as etapas da educação básica. Anos iniciais, anos finais e ensino médio. Não há educação de jovens e adultos lá na etapa da educação infantil. Isso não existe. Começa a partir dos anos iniciais. Vou repetir. Tem na tabelinha da página 102 também. O primeiro segmento é os anos iniciais, o segundo segmento é os anos finais, o terceiro segmento é o ensino médio. Como que ela pode ser organizada? Em regime semestral e pode ser ainda dividida em fases ou etapas. Coloque no chat, por favor, as 3 palavras ali em que ela deve se organizar. Semestral, por fase ou por etapa. Assimilar e acomodar essas questões de segmentos e de como que ela pode ser organizada. Educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Seguindo, o Conselho Nacional de Educação relembra as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, em que a idade inicial para matrícula nos cursos da EJA é a partir de 15 anos para o ensino fundamental e de 18 para o ensino médio. Está em consonância com o dispositivo da LDB. Não muda. Então, para o camarada e para a educação de jovens e adultos, primeiro fator
é ele ter 15 anos, no mínimo 15 para ingressar no ensino fundamental e no mínimo 18 para ingressar no ensino médio. Tá? Isso tem que estar bem claro, bem assegurado aí para nós, para que não tenhamos nenhum erro na hora de responder. Está em conformidade com a LDB, com a 9394 de 1996. Não fere o que está na LDB, está em consonância. Tem idade máxima para frequentar a EJA? Não, não tem idade máxima, mas tem idade mínima para ingressar. Quando for fundamental, o mínimo é 15. Quando for ensino médio, o mínimo é 18. Vamos exercitar mais um pouquinho. A educação ambiental formal, como especificidade do currículo do ensino fundamental, é focada nos sujeitos da comunidade escolar e na sua relação com o ambiente local e seu entorno. Isso é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Coloque no chat, por favor, se essa afirmativa a respeito da educação ambiental formal, ela está correta ou não. Vamos lá, vamos ver. Essa questão ela é verdadeira ou é falsa? Alguns colocando verdadeiro, outros colocando que é falsa. Essa questão ela é falsa. Qual é o erro? O erro é que ela não é só do ensino fundamental. Ela é da educação básica. Aqui está o erro. Tome atenção. O currículo território catarinense ele vai sempre focar no todo e não na parte. E o todo é a terminologia educação básica, que daí contempla as 3 etapas. O erro dessa questão está quando fala que o currículo deve ser centrado na especificidade do ensino fundamental. Não é só ensino fundamental, é educação básica, é todo o percurso formativo, que daí vai incluir o infantil, o fundamental e o médio. Então, essa questão ela está falsa. Ela é falsa. Seguindo, lá na página 102 ainda do material, que vai focar sobre a educação de pessoas jovens e adultas idosas e a constituição dos marcos legais que regulamentam ela. A educação de pessoas jovens, adultas e idosas é constituída por pessoas às quais foi negado o direito à educação durante a infância ou a adolescência, seja pela não oferta de vagas, seja pelas inadequações dos sistemas de ensino ou pelas condições socioeconômicas desfavoráveis em suas vidas, dentre outros fatores. Grife, então, aí no teu material a frase que ela constitui a EJA do Estado de Santa Catarina como marco legal, constitui e é assegurada a quem? Aqueles que foi negado o direito à educação durante a infância ou ainda a adolescência. Pode grifar, por favor, aí no teu material essa afirmativa, esta frase, presente na página 102 da tua apostila. E que tipo de currículo nós temos que ter na EJA? Aqui é interessante a gente se antenar. Qual é o currículo que deve ser assegurado para a educação de jovens e adultos? De que forma nós devemos pensar este currículo? Ele deve ser integrado a partir do quê? Como que ele vai ser assegurado? Eu aqui não consegui agora localizar na minha apostila. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu não anotei a página da nossa apostila que fala sobre isso. Só um minutinho, só para a gente poder se localizar a partir da apostila sobre o conceito.
Bom, eu não consegui me localizar aqui, mas não faz mal. Depois vocês voltam aí e se localizam a partir desse eixo. Deve estar ali pertinho da página 103, só para a gente não perder muito tempo ali. Então, destaca-se a importância dos currículos da EJA. Observarem a especificidade desses sujeitos que chegam aos espaços educacionais com uma bagagem cultural muito diversificada, com conhecimentos acumulados em seu percurso formativo e percepções singulares sobre a realidade do mundo. Então, que tipo de currículo a educação de jovens e adultos deve considerar? Aquele que considere os conhecimentos que foram acumulados no percurso de formação, considerar as percepções singulares, ou seja, únicas, sobre a realidade do mundo, sobre a forma com que essas pessoas elas veem o mundo. Eu já fui professor de educação de jovens e adultos, trabalhei durante 2, 3 anos na EJA, e confesso que foi uma das experiências mais ricas que eu já tive durante esses 10 anos de docência. Trabalhar com a EJA é enxergar o mundo de outra forma, por outras lentes. As pessoas da EJA que chegam até nós, elas têm uma bagagem cultural, um conhecimento extraordinário. E o professor que se dispõe a trabalhar com a educação de jovens e adultos tem uma realização quase que diária com eles. Porque eles ensinam, a gente mais aprende do que ensina. Muito mais aprende do que ensina. É realmente uma modalidade interessante de ser trabalhada pela bagagem cultural que eles trazem para as aulas, para o cotidiano da escola. Na página 105 do teu material aí, que vai falar sobre os sujeitos, né? Quem são esses sujeitos das pessoas jovens e adultas idosas, diz que nós devemos conceber uma pedagogia própria. Então, os sujeitos da educação de pessoas jovens e adultas idosas, as suas identidades, elas são constitutivas de uma pedagogia própria. Então, que tipo de pedagogia assegura o nosso trabalho docente na educação de jovens e adultos? Uma pedagogia própria, uma pedagogia que se construa a partir do respeito da identidade de cada um desses jovens, dessas pessoas idosas, desses adultos que chegam para o trabalho na educação de jovens e adultos. Então, se cair qualquer questão que a CAF cobre, qual a pedagogia que nós devemos adotar na educação de jovens e adultos e pessoas idosas, é a pedagogia própria. É aquela que considere a sua bagagem, a sua diversidade, os seus conhecimentos, a sua bagagem cultural. Vamos exercitar mais um pouquinho. A educação de jovens e adultos, em que a idade inicial para a matrícula nos cursos da EJA é a partir de 15 anos para o ensino fundamental e a partir de 18 anos para o ensino médio. Essa está fácil, né? É verdadeiro ou falso essa questão que está falando sobre a idade de ingresso na modalidade da EJA? Verdadeiríssimo, né? 15 para ensino fundamental, 18 para ensino médio. Mais uma. A educação de pessoas jovens e adultas e idosas é constituída por pessoas às quais foi negado o direito à educação durante a infância ou adolescência. Isso é verdadeiro ou é falso? Coloque no chat, por gentileza. Verdadeiro, né? Verdadeiríssimo. Até grifamos aí na apostila. Agora, vamos lá na página 112 da nossa apostila, que está tratando sobre a educação escolar quilombola, uma outra modalidade de educação em Santa Catarina importante, educação escolar quilombola. Então, onde que se trabalha e a partir de qual perspectiva nós temos que assegurar a educação escolar quilombola? As diferentes formas de racismo, inclusive estrutural, contextualizar o racismo na sua base teórica e histórica, compreender que há uma necessidade em abordar políticas de direito por reparação histórica, fomentar o protagonismo negro nas diferentes esferas da sociedade, atendendo às disposições das leis. Então, olha só, o projeto político-pedagógico de todas as unidades escolares, de todas, devem abordar as questões inerentes
a existência de comunidades quilombolas em Santa Catarina. Tem muito aluno nosso que nunca ouviu falar de comunidade quilombola. Eu já fiz essa experiência nas escolas em que trabalhei. Esse ano ainda executei essa pesquisa. Posso assegurar que 80% dos meus alunos, turmas que eu acabei assumindo este ano, não sabiam do que se tratava a comunidade quilombola. Não tinham a menor ideia do que se tratavam comunidades quilombolas. É dever, está previsto e regulamentado por lei que nós devemos trazer esse assunto para dentro da sala de aula e falar que esse povo ele existe, que ele está assegurado por uma legislação específica e que nós temos que contextualizar e assegurar essa base teórica histórica e compreender essa necessidade de abordar isso como uma política de direito, até por uma reparação histórica. O currículo território catarinense expõe isso. A proposta curricular de Santa Catarina também apresenta isso. E lá na tua apostila está na página 112, que em todos os componentes curriculares e que tem que estar assegurado no projeto político-pedagógico de todas as unidades escolares, tratar, abordar e situar o nosso estudante a partir do campo histórico de que existem essas comunidades e que elas estão presentes no território catarinense também. E a educação escolar indígena? O que ela abrange? Na página 115. Página 115 aí da apostila. Outra modalidade de educação, que fala sobre a educação escolar indígena. No que tange à educação escolar indígena, com a Constituição Federal de 88, os povos indígenas, ou ainda, o termo mais correto, povos originários, conquistaram o direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária. Então, assegurar que a modalidade da educação escolar indígena esteja presente nos debates a respeito do currículo território catarinense é indispensável. Na página 115 do nosso material, nós vamos ter o início da reflexão sobre a educação escolar indígena, sobre assegurar que esse debate ele seja entendido, compreendido e que se saiba e que se respeite isso como um princípio de educação escolar, diferenciando as dimensões interculturais, bilíngue, multilíngue e comunitária. Por que comunitária? Em respeito aos povos originários, em respeito à sua realidade social em Santa Catarina. Onde estão? Olha que pergunta importante. Onde estão os povos originários de Santa Catarina? Então, olha só. No estado de Santa Catarina, existe aproximadamente, segundo o último censo, 16 mil indígenas vivendo em 27 terras que são demarcadas ou em processo de demarcação. Recentemente, nós passamos por uma briga relacionada ao marco temporal. Não cabe aqui trazer esse conceito, mas é importante pesquisarem. Joga no Google sobre o marco temporal. Pesquise, se informe. Nós, como sujeitos, professores, que estamos na escola, temos que ser conhecedores da parte da geografia e atualidade, da historicidade do nosso povo também. E o marco temporal tem muita relação com o que está acontecendo com os xoclengues, aqui em Santa Catarina. Eu peço que vocês, como professores, deem um Google aí e pesquisem a respeito dos povos originários em relação ao marco temporal. 3 povos se distinguem, 3 povos são distintos e são presentes no território catarinense. Os caigangues, que a maior concentração deles, a maior, digamos, a maior reserva se encontra no oeste de Santa Catarina. O povo guarani, que tem a maior concentração na região litorânea, ou seja, no litoral. E o povo xoclengue, que está concentrado no Alto Vale do Itajaí, na região de José Boatê, próximo ali a Blumenau. Estão naquela região do Alto Vale do Itajaí. Foi nesta comunidade xoclengue que eu tive a oportunidade de conhecer e estar em contato com eles. Saí de lá bastante impactado por diversas questões, de ordem social, cultural, geopolítica, enfim, vários fatores aí que cabe a gente estar discutindo. Então, onde eles estão é importante nos situarmos. Segundo a proposta, segundo o currículo território catarinense e o último censo, ainda temos aproximadamente 16 mil indígenas vivendo em Santa Catarina.
Eu trouxe um mapa para expor para vocês basicamente a localização dos caigangues, dos xoklengues e dos guaranis. Então, os guaranis concentrados no litoral, conforme legenda em amarelo. Os xoklengues concentrados na região do Alto Vale do Itajaí, em verde. E os caigangues concentrados mais a oeste de Santa Catarina. Nesse mesmo mapa aparece a presença de alguns guaranis ali, que estão espalhados em outras partes do território, e dos sambaquis, né, chamados de sambaqueiros. É importante também a gente retomar essa questão aí dos sambaquis no território de Santa Catarina. Caberia aí uma aula de história, mas vamos deixar para um outro momento. Então, aqui é a localização original dos povos originários hoje. Previsto no currículo território catarinense essa organização. O povo caigangue, né? Onde que ele se organiza, onde que ele está presente, o que fazem, como eles estão organizados. O povo caigangue, ele distingue a educação indígena da educação escolar. A educação indígena volta seu conhecimento sobre si, sobre a natureza, sobre o outro, e é responsável pela aquisição de costumes e dos saberes específicos inerentes a cada comunidade a qual o indivíduo pertence. Então, a educação escolar indígena para os caigangues, ela é focada, ela é centrada no conhecimento sobre si e no conhecimento sobre a natureza. Os caigangues focam mais nesses dois aspectos. Os xoklengues, eles consideram a escola como um espaço para exercício de autonomia e da expressão da identidade como povo indígena, como povo originário. Então, eles preservam muito a questão das suas tradições, a questão das suas músicas, da sua oralidade, da sua constituição quanto povo social. Então, preservam muitas tradições inerentes à sua cultura. Os xoklengues preservam muito. E são conhecidos como o povo que caminha em direção ao sol. Os guaranis, né? Para o povo guarani, a educação escolar vai se fazer por meio da relação com a terra, com a questão da territorialidade e com todos os conhecimentos que são considerados mais relevantes para que cada indivíduo forme a sua consciência de cidadania. A educação escolar guarani tem seu calendário específico e atende à realidade da comunidade escolar, respeitando as cerimônias, os rituais sagrados, como é o caso, né, quando se trata das questões relacionadas a ervas medicinais. Então, o povo guarani conserva muito essa questão do seu território, da sua relação com a terra. Tem um pessoal perguntando sobre as páginas da apostila. Gente, está na apostila, só que eu esqueci de colocar ali o número dela, depois vocês se localizam, por favor. Página 117, quando se fala sobre os princípios gerais desta modalidade de educação. Lá na página 117, que fala sobre os princípios gerais, está assegurado, então, sobre como isso ocorre. Então, os princípios da educação escolar indígena estão ancorados em uma construção de escola que deva ser específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária, conforme define a legislação nacional que fundamenta a educação escolar a partir da perspectiva indígena, pois os povos indígenas se constroem de forma social, econômica, cultural e filosoficamente. Então, quais são os termos que devem ser assegurados? Se constrói a partir de uma perspectiva social, econômica, cultural e filosoficamente. Então, essa é a perspectiva que nós temos que assegurar. Perspectiva indígena, perspectiva que assegura, que se constrói quanto ser social, econômico, cultural e não deixar de considerar também os princípios filosóficos. O projeto político-pedagógico, né? Acho que é importante a gente trazer uma questão aí. Como que se assegura essa questão de estruturação do projeto político-pedagógico? O projeto político-pedagógico de todas as unidades escolares deve abordar as diferentes formas de racismo, inclusive estrutural, contextualizar o racismo na sua base teórica e histórica, compreender que há uma necessidade em abordar políticas de direito por reparação
histórica, fomentar o protagonismo negro nas diferentes esferas da sociedade. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos ver aí se esse termo é verdadeiro ou falso. O que vocês acham? É verdadeiro ou falso? Coloque no chat, por favor. O projeto político-pedagógico de todas as unidades escolares deve abordar as diferentes formas de racismo, inclusive estrutural, contextualizar o racismo na sua base teórica histórica, compreender que há uma necessidade em abordar políticas de direito por reparação histórica, fomentar o protagonismo negro nas diferentes esferas da sociedade. Isso é? Essa questão está verdadeira. É verdadeira, sim. Próxima questão. Em Santa Catarina, são 3 povos distintos: o povo caigangue, o povo guarani e o povo xoclengue. Isso é verdadeiro ou falso? Essa está dada. Uma questão muito simples de ser abordada. Uma questão fácil, acabamos de tratar sobre ela. Verdadeiríssimo, né? Em Santa Catarina, são esses os povos originários que estão presentes. Verdadeiro. Sobre a modalidade da educação do campo, presente na página 120 aí da nossa apostila. Dê uma olhadinha lá, página 120, a modalidade da educação do campo. O que está assegurado dentro da educação do campo? A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora quais são os espaços que são assegurados como educação do campo. Os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Então, esses são os sujeitos assegurados como sujeitos da educação do campo. Eu vou repetir. É muito importante que você grife no teu material quem são os sujeitos que fazem parte da educação do campo. Aqueles que vivem no espaço da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas ainda aquele que ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Por não ser da nossa realidade, por não estar presente no território da Serra Catarinense, quando se fala que fazem parte da educação do campo os sujeitos pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas, a gente anula. Só que nós temos que entender que o nosso território ele é um território amplo, com múltiplas diferenças de povos, inclusive, de colonização. Então, todos esses sujeitos, eles também fazem parte da educação do campo. Todos esses sujeitos também estão assegurados a partir da perspectiva da modalidade da educação do campo. Na página 124 da nossa apostila, nós vamos ter a educação especial, que a professora Eri já trabalhou várias vezes com vocês esses termos, que vai falar sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva do território catarinense. Então, quem são os sujeitos que fazem parte dessa perspectiva da educação, né, especial na perspectiva da educação inclusiva do território catarinense? Então, lá na página 124, a gente vai ter o fundamento dessa população. Nessa direção, o Estado de Santa Catarina concebe a educação especial na perspectiva da educação inclusiva como uma modalidade de ensino e campo de atuação que transversaliza todos os níveis, as etapas e as modalidades de ensino no contexto geral da educação catarinense. Eu quero que você anote aí que a única modalidade de educação que é transversal, ou seja, que perpassa por todas as etapas, por todos os níveis, incluindo até o ensino superior,
é a educação especial. É a única modalidade que é transversal a todos os níveis de educação, a todas as etapas e a todas as modalidades. A educação especial é a única modalidade, tanto para a LDB quanto para o currículo território catarinense. Será a única que será transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no contexto geral da educação de Santa Catarina. Aqui eu trago uma imagem, então, só para que a gente reforce que ela é a única modalidade de educação transversal aos níveis e etapas da educação básica. Mais uma questão ali que nós vamos ter. A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Isso é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou falso? Essa questão ela é verdadeiríssima. Mais uma. A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, é uma modalidade de ensino e campo de atuação que transversaliza todos os níveis, as etapas e as modalidades de ensino no contexto geral da educação catarinense. Isso é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssima, né? Questão verdadeira também. Gente, para a nossa aula de hoje, teoricamente, era isso que eu tinha para tratar. Eu só quero fechar a nossa aula com mais duas questões que eu quero analisar com vocês. E depois a gente retoma aqui. Nós já trabalhamos na última aula até às 5. Agora eu quero discutir duas questões com vocês. Questão 6. Agora, o currículo base de educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense orienta a ampliação de alternativas e possibilidades de estratégias de aprendizagens por meio de adequação, adaptação, flexibilização e diversificação curricular, em articulação com os profissionais do atendimento educacional especializado. Nesse sentido, é correto afirmar que, letra A educação inclusiva transversaliza todos os níveis de ensino de modo a complementar ou suplementar os percursos de escolarização. B. A educação inclusiva transversaliza todas as etapas do ensino fundamental de modo a complementar ou suplementar os percursos de escolarização. C. A educação inclusiva transversaliza todos os níveis de ensino de modo a complementar os percursos de escolarização. Letra D. A educação inclusiva complementa o trabalho educativo na educação infantil. Letra E. A educação inclusiva transversaliza todos os níveis de ensino de modo a suplementar os percursos de escolarização. Qual é a correta quando a gente trata da educação inclusiva? O que vocês acham? Vamos lá. Qual será dessas questões, então, que contempla, que está correta diante do que a gente tratou, né? Diante do que a gente trabalhou até agora? Algumas pessoas já começaram a colocar suas respostas no chat. Vamos lá. A resposta correta a respeito dessa questão é a letra A. A B não é porque diz assim, educação inclusiva transversaliza todas as etapas do ensino fundamental. Não é só do ensino fundamental. E outra coisa, todas as etapas do ensino fundamental, o ensino fundamental é uma etapa.
Então, não é todas, né? Ele complementa todos os níveis e ele vai complementar ou suplementar os percursos de escolarização. Na C, está falando que completa os percursos de escolarização, mas não tem a palavra suplementar. Na D, limita a educação infantil. E na E, não tem o complementar, só tem o suplementar. Então, a mais correta é a letra A. A educação inclusiva transversaliza todos os níveis de ensino de modo a, grave essas duas palavras, complementar ou suplementar os percursos de escolarização. Então, é complementar ou suplementar os percursos de escolarização. Por favor, joga no chat para nós, escreve no chat. Complementar ou suplementar. Não esqueça que é as duas juntas e não separadas, quando eu trato de educação inclusiva. Também não esqueça que ela é a única modalidade que transversaliza todas as etapas da educação básica. Mais uma. Qual é o principal objetivo do currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense? Letra A. Promover a educação inclusiva. B. Fornecer diretrizes para o ensino superior. C. Estabelecer metas de desempenho para estudantes. D. Definir a estrutura curricular para o ensino médio. E. Criar uma política de ensino global. Essa está fácil. Essa não é uma questão difícil. Coloque no chat, por favor, qual a resposta que vocês consideram. Essa está dada. Questão simples, muito simples. Vamos lá, então? Letra A. Letra A, a correta. Promover a educação inclusiva, né? É um dos principais objetivos do currículo base da educação infantil e do território catarinense. Tanto é que assegura um eixo inteiro sobre diversidade. 8. Quais são os princípios norteadores do currículo base da educação de Santa Catarina? Autonomia, igualdade e segurança. Pluralismo de ideias e uniformidade de pensamento. Competição, individualismo e exclusão. Diversidade, inclusão e participação. Hierarquia, autoritarismo e disciplina. Quais são as corretas? Fácil também, né? Letra D. Diversidade, inclusão e participação. Muito bem. Gente, antes de encerrar a nossa aula, então, dizer para vocês, a turma de terça-feira está praticamente fechado presencial. Então, não esqueçam, reservem sua matrícula, façam suas inscrições. No mês de novembro, na semana do dia 20 de novembro, nós vamos iniciar o curso preparatório para o maior concurso público do estado de Santa Catarina. Com aulas diversificadas, com material top que está ficando. O pacote ele inclui toda a teoria, videoaulas, livros digitais, fórum de dúvida, 3 cadernos de estudos impressos e encadernados em caixa lacrada e mais um brinde pedagógico, aulas gravadas na plataforma, 3 aulões de revisão, certificado de 200 horas, o curso completíssimo. Não tenho dúvida que hoje é o curso mais completo da região e digo eu até que o melhor de Santa Catarina, porque a gente tem trabalhado com material de extrema qualidade. Os cadernos, eles são apostilas que vocês ainda não receberam. Material que está sendo finalizado, do zero, tudo com base naquilo que a gente espera que vai cair no concurso público. E com a segurança de que, ao ser publicado o edital, se algum material não for contemplado, nós estaremos disponibilizando depois para vocês sem custo algum, se, sei lá, alguma lei que o Estado coloque no edital não esteja contemplado ainda no seu material. Quero agradecer a presença de vocês, dizer que estamos na reta final. Essa é a nossa penúltima aula de preparação para o processo seletivo do Estado de Santa Catarina. Semana que vem temos a última aula, que vai ser um aulão de revisão, e agradecer aí a parceria de todos e a confiança que vocês têm no nosso curso. Fiquem bem, deixem um recado no chat, para nós é muito importante que vocês deixem um recadinho aí de como foi
a aula de hoje. Tá certo? Fiquem bem e obrigado. A gente vai deixar a live correndo mais um minutinho aí para que vocês possam dar um feedback de como foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam, reforçando, façam suas inscrições para o curso preparatório da SED, maior concurso da história de Santa Catarina. 10.000 vagas, 8.000 vagas para professores, 2.000 vagas para cargos administrativos. Só coloquem aí para nós, deixem um recadinho de como foi a aula de hoje, por favor. Deixar mais uns minutos só para poder dar tempo de colocarem ali. Fechou então? Uma boa noite, um bom descanso e fiquem bem.